Graças a paz, irmãos, amém? Pode se assentar. Pode se assentar. Abre a sua Bíblia. Ou acompanha um versículo só, acompanha aqui na tela conosco. Salmo 34, verso 18. Vamos falar um pouco sobre saúde mental, fé. Pode colocar na tela aí? Eu só vou ler esse versículo, irmãos. Diz assim: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Vamos repetir comigo? 1, 2, 3. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Amém. O meu diz aqui no final, salva os de espírito abatido. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos aqui pela tua presença, tua misericórdia, pela oportunidade de estarmos aqui diante da tua face, Deus. Tu és um Deus maravilhoso e por isso nós te adoramos. Fala conosco nessa noite, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Saudar a todos que estão aqui, o pessoal que nos acompanha pela internet, esse dia tão especial, né? Para a gente ter uma conversa de homem para homem, né? Hoje é dia de falar de homem para homem, né, Maurinho? Falar de um assunto que o homem pouco fala, saúde mental. Não é verdade? Para muita gente falar de saúde mental é coisa de mulherzinha. Quem cresceu ouvindo isso? Eu cresci nesse ambiente, um ambiente tóxico demais, ambiente tão masculino que o povo é frágil toda a vida. Só tocar no assunto, eu não vou falar nisso não, porque isso me faz chorar, me dá até arrepio. A mulher que fala demais, e a gente cresce sendo ensinado que homem não pode chorar, homem não pode falar, homem não pode sentir. E a gente cresce num contexto talvez que não seja tão agradável, né? Porque quando vem o dia ruim, chega para todo mundo, fica todo mundo fragilizado, né? Ninguém conversa. E hoje é dia da gente conversar um pouco. Esse salmo expressa a fala de um rei, Davi, que estava diante de um sentido muito ruim da sua vida, um período muito difícil, fugindo de Saul. Ele vai para a terra ali de Gate, estava fugindo dos filisteus, e ele encontra Abimeleque, o rei de Gate, né? E na hora que ele olha para aquele rei, ou o rei Aquis, ele finge de louco, começa a babar. Ele estava com medo e estava em terra estranha, e ele começa a babar, e começa muitos sentidos, e ali o rei olha para ele e fala: larga esse louco para lá. E ele vai para a caverna de Adulão, né? Essa caverna mesmo, né? De Adulão. Fica lá um tempão, acha uns corajosos com ele, fica na caverna também, mas fica escondido um tempo, sofrendo, com medo de Saul. E ele escreve esse salmo: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Ou seja, Davi está falando que o Senhor está perto de quando nós estamos sofrendo, quando a nossa alma dói, quando o nosso sentido dói. Davi, ele é um homem, e é o homem segundo o coração de Deus, né? É o homem segundo o coração de Deus, mas ele precisa fingir-se de louco para sair de uma situação muito terrível. Ele estava na terra do povo que queria destruí-lo, e ele precisou de fingir de louco. Então ele babou, arranhou portas, e o rei achou aquilo muito esquisito, falou: vai embora daqui, homem. Então, naquele momento ele passa por essa situação. Ou seja, nós começamos a entender que a gente não precisa estar emocionalmente estável para aproximar de Deus. Às vezes a gente quer esperar que as coisas tudo fiquem bem para nos aproximarmos de Deus. Davi estava num momento ruim, frágil da sua vida, e ele se aproximou de Deus. E eu quero falar um pouco sobre isso, sobre saúde mental, sobre fé e como nós podemos lidar com isso nos nossos dias. Quero começar falando sobre o silêncio masculino. Nós, homens, nós temos dificuldades de viver e falar dos nossos sentimentos, porque crescemos numa sociedade assim. Crescemos acreditando que não podemos falar, que nós temos que ser fortes perto das esposas, porque as esposas têm que se amparar em nós. E nós esquecemos que a palavra não ensina isso. A maioria das coisas que a gente coloca no nosso coração, a palavra não fala sobre isso. Não fala. Você acha um lugar, Jesus te ensinando a ser fortão, corajosão, que arrebenta tudo na mão. Amém. Eu converto esse evangelho aí, mas ele não está escrito isso não.
Paulo fala ao contrário, quando eu estou fraco é que eu estou forte, porque a graça do Senhor se aperfeiçoa na minha fraqueza. Quantos problemas nós passamos e a gente faz de forte, né? Nós temos um tabu na saúde mental masculino. Falar de dor emocional ainda é visto como fraqueza. Se eu falar que eu estou sofrendo, o que o povo vai achar de mim? Uai, eu tenho que ser macho, eu tenho que honrar as causas que eu visto, e eu não falo, e eu sofro calado, sofro internamente. Quantos de vocês, quantos de nós já não nos sentimos sobrecarregados e a gente não sentiu a vontade para falar sobre isso? Alguém já passou por isso? Sobrecarregado, cansado, chega em casa, aí você entra no Reels, aí mostra assim, aqueles vídeos assim, você homem está sobrecarregado, não pode falar com ninguém, porque você tem que ser o guardador da sua casa, e a gente se definha sem poder falar com Deus, sem poder falar com ninguém, porque a gente acha que isso é sinônimo de força. A gente esconde a nossa fraqueza, porque se eu mostrar que eu estou fraco, o que vão pensar de mim? É tabu falar sobre saúde mental. Alguns dados que eu peguei na internet, eu me preparei para essa mensagem, fala que os principais traumas e sofrimentos do homem moderno, primeiro, solidão, repressão emocional. Homens tendem a sofrer calados, guarda aquilo no coração, dores pesadas. Trabalho e identidade, a pressão para dar conta de tudo gera ansiedade, gera burnout. Sabe o que é burnout? Excesso de trabalho, excesso de pensamento. Você pensa o dia inteiro, problema financeiro, problema com a esposa, problema com o filho, problema com aquilo, problema com assado, você fica calado, você fica internalizando aquilo por anos, 20, 30, 40, 50 anos, morre, carrancudo, nunca está feliz, se sorri, tem homem que acha que se sorrir vai ser menos macho. Nós estamos frágeis demais, irmão. Fragilidade masculina. Se eu não puder rir, irmão, se eu achar que eu não posso brincar com meu filho, porque eu estou sendo frágil, isso se chama fragilidade emocional. Homens que resolvem tudo na força do braço, não tem coragem de chegar na esposa e falar, o que está acontecendo? Vamos conversar, vamos resolver os nossos problemas. Coragem de chegar diante do filho, se despedaçar diante do filho, conversar, filho, vamos resolver esse problema. Nós somos fortes demais com coisas que às vezes não precisa ser, quer resolver na força do braço. Mas hoje o Senhor nos chama para olhar para a nossa saúde mental, nosso espírito. Conflitos familiares e conjugais, dificuldade de expressar sentimentos e construir intimidade. O cara não consegue falar, irmão, com a esposa sobre sentimentos. Não fala mais com a esposa que a ama, não fala para os filhos que ama, não tem coragem de beijar o filho, porque acha que o filho não vai ser menos homem por isso. Não tem coragem de beijar a esposa, abraçá-la e falar, eu te amo, meu amor. O cara vive uma vida sexual infeliz, mas não tem coragem de virar para a esposa e falar, poxa, eu gosto disso aqui, vamos fazer junto? Não desfruta, aí olha para pessoas da rua, mas não vê dentro de casa a preciosidade que tem. Irmão, fragilidade. Quanto mais frágil sou, menos falo de mim, mais dificuldade eu tenho de ser feliz. A palavra não te ensina isso. A palavra não ensina isso. A palavra nos ensina outras coisas que eu vou passar para vocês. Traumas intergeracionais. Muitos repetem padrões herdados do pai, emocionalmente ausente. O pai foi emocionalmente ausente, eu também sou emocionalmente ausente. Eu vou passando isso para geração em geração. E eu levo os problemas que o meu pai me trouxe para o próximo filho. Ou tem aquela história assim, meu pai foi muito duro comigo, agora eu vou deixar tudo acontecer com meus filhos, porque meu pai foi duro comigo, eu vou ser diferente. Erra por outro lado. A gente tem que trazer equilíbrio aos nossos sentimentos. A gente precisa fazer paz com o passado. Paz com o passado. Nós não tem como mudar o passado mais. Talvez o seu passado é feio para dedéu. O meu não é tão bonito assim também não, bobo. Todo mundo acha que é lindo. Não, eu faço paz com isso aqui. Em nome de Jesus. A próxima geração será diferente. Em nome de Jesus, amém? A sua família será diferente. E de fato nós temos um papel essencial na família. Nós somos sacerdotes do nosso lar. Eu tenho que fazer paz com isso aqui para trás. O que foi até ontem, nova criatura sou, né, Teuzinho? Novo homem eu sou. A partir de hoje eu vou andar diferente, eu vou ser um caminhar diferente, eu vou para outros caminhos. Porque quando eu não faço par
paz com o meu passado, eu começo a procurar fugas. Televisão, celular, pornografia, álcool, drogas, sexo desenfreado, tudo fuga. Porque tem um lugar certo para você resolver as coisas. Nossa, o sexo é bom, irmão? Demais da conta, né? Ô, glória. Dinheiro é bom, irmão? Ô, bom, bênção, glória. Ter um bom trabalho é bom, viajar é bom, mas nós não fomos feitos só para isso. A gente foi feito para adorar o Senhor. A nossa finalidade é adorar o Senhor. Quando eu adoro o Senhor em primeiro lugar, essas outras coisas vêm com benefício na vida da gente. Aí nós vamos ter uma família abençoada. Então, irmão, esses tabus são complicados. Algumas estatísticas: 75% dos suicídios no mundo são cometidos por homens. Está na OMS, dado de 2019. 75% dos suicídios são cometidos por homens. Homens são menos propensos a procurar ajuda psicológica. A American Psychological Association, a Associação de Psicologia Americana, diz que apenas 30% dos pacientes em psicoterapia são do sexo masculino. O Isaac aqui é psicólogo, talvez possa confirmar. A gente procura menos, a gente acha que é bobeira. Psicólogo. Para quê? Conversa com Deus. Deus sabe dos meus problemas. O cara está sofrendo, está passando, penando e não procura ajuda. Ajuda de um profissional. O homem procura menos. Altos índices de depressão escondida. Estudos mostram que muitos homens expressam depressão através, sabe do quê? Irritabilidade, abuso de substância ou isolamento. O cara está isolado demais, às vezes ele não está sabendo lidar com a depressão. Às vezes ele é irritadíssimo, chega em casa, briga com todo mundo, briga com a esposa, briga com o filho, briga com ele mesmo. E a gente é crente, a gente não tem o álcool para, né? A gente não acredita nisso. Aí o cara cai na televisão. Chega em casa, hoje eu vi televisão. Chega em casa, irmão, trabalha de 8 às 6. Chega às 6 horas da tarde, liga a televisão, sai da televisão meia-noite, irmão. Misericórdia. Misericórdia. Nós precisamos começar a falar sobre os nossos problemas. De homem. Eu estou conversando de homem para homem aqui, ué. Honrar aquilo que o Senhor nos colocou, o sacerdote do nosso lar. Eu tenho um conflito em casa, eu vou resolver, eu vou procurar resolver esse problema. Já viu aquela expressão do Cláudio Duarte? Mulher, abacaxi, homem, banana. Fuga domiciliar, irmão. Fuga. Às vezes nós não participamos da nossa casa. E eu quero... outro dado aqui para terminar essa parte estatística. A população masculina no Brasil acessa menos o serviço de saúde em geral, inclusive de saúde mental, o que agrava o quadro de subnotificação e negligência. Dados da Fiocruz do Ministério da Saúde. Quantos anos você não vai no médico, irmão? Quantos anos você não faz um check-up? Procura o CAP, sei lá, o PSF da sua cidade. Não faz um exame. Homem relaxado, né? Mulher, todo ano você está lá no médico, fazendo os preventivos. Não faz nada. Um monte de homem com medo de urologista, varão. Tem que ir, irmão. Saúde. Isso desemboca lá com 60, lá com problema de próstata, um monte de coisa. Tem que ir, irmão, no médico. Seja amigo do seu médico. Coração tem que ver saúde, e também a saúde mental, procurar ajuda. Isso são dados, irmãos. Eu quero falar para os irmãos biblicamente lá em José, a história de José. A história de José, nós olhamos, está em Gênesis 37, nós olhamos muito para os sonhos de José, já se cumpriu, não é assim? O sonhador. Mas eu quero levar você a história de reconciliação de José com seus irmãos. José tinha um problema no passado, e que ele precisou resolver aquele problema. Depois vê aqui para mim. Voltou. Não foi rápido. Todo mundo acha, para na história, que José se tornou governador do Egito. Um bom administrador. Não é assim que a gente conta? A história acaba aí. Está lá pelo capítulo 42 e 43. Mas Gênesis vai até 50. Vai até lá na frente. E José teve um problema com o passado dele. Ele teve um trauma emocional muito grande. Qual que é? Foi vendido pelos seus irmãos. Mas o trauma de José, irmão, eu estou aqui para te dizer que não começa aí. A família de Jacó, seu pai, não era uma família estruturada. A família de Jacó foi uma família complicada. Jacó amava Raquel. Com quem que ele casa primeiro? Com Lia. Labão passou a pena nele. Ele trabalhou 7 anos arduamente por Raquel, Juninho. O que Labão fez?
você vai casar com Lia, porque aqui o costume dessa casa é casar com a filha mais velha. Jacó casa com Lia, trabalha mais 7 anos, casa com quem? Com Raquel. Aí você acha que os problemas acabam por aí. Não acabam, irmãos. Jacó começa a ter filhos com Lia, e Raquel era estéril. E os filhos de Jacó começam a surgir de Lia. Até que um dia Raquel olha para Jacó e fala assim: deite com minha concubina, que eu quero que você tenha filhos com ela, porque eu não posso te dar filhos. Jacó deita com a concubina de Raquel, tem filhos com ela. Aí Lia olha aquela história e fala assim: também eu quero que você deite com a minha concubina. Já tem 4 mulheres no meio já. Imagina. Deita com a minha concubina, e deita com a concubina. E começa a ter filho com Lia, com a concubina de Lia, filho com a concubina de Raquel, mas de Raquel ele não tem filho. Até que um dia, já mais maduro, Jacó consegue engravidar Raquel e dá à luz a José. Olha que maravilha, que miminho do papai, o caçulinha. Aí Jacó ama tanto José, que vai lá e faz uma túnica colorida para José. José é criado como mimadinho de casa, o filhinho do papai, o caçulinha, numa família de irmãos do mesmo pai, mas de irmãos que tinha conflito entre as mães. Uma família desestruturada, se eu posso dizer assim. Uma família que não seguia os planos do Senhor. Há poligamia na Bíblia? Mas o Senhor não fez assim. Se você pegar o texto bíblico, lá de Gênesis 1, Deus fez o homem para uma mulher, Adão e Eva. Mas Jacó já estava com 4 mulheres, aquela confusão toda. Era comum naquele tempo. E José nasce naquele ambiente. A Bíblia fala, se você lê lá no texto de 37 a 50, convido você a reler a história de José. José era dedo duro, cagueta, X9. Os irmãos faziam coisa errada, ele ia lá e contava: papai, estão fazendo isso aqui. Camarada chato, velho. Você acha que os irmãos gostavam dele? Não, mimado. E aí José tinha um certo dia, Deus dá sonhos a José. E José acha que aqueles sonhos eram dele. Mas não, eram os sonhos de Deus para José. Deus não cumpre os sonhos de José, sabe, irmão? Deus cumpre os sonhos de Deus para José. É diferente. José tem um sonho que todos se curvavam diante dele. E José conta para a família, imagina uma reunião familiar, essa família reunida domingo à tarde, na hora do almoço. Um monte de filho, um monte de mulher, Jacó lá no meio. Chega José e fala: Deus me deu um sonho. E Deus trabalha na vida de José. Ele é vendido, então ele vai para o deserto, ele vai para o Egito. E aí começa a nascer um trauma na vida de José, que é o trauma da rejeição, da dor, do abandono. Ele é abandonado. Ele é colocado nesse lugar, ele é vendido pelos seus irmãos, ele é traído por quem deveria protegê-lo. Imagina, meu irmão mais velho me vende. Quantos traumas José não tinha? José vive o trauma da rejeição fraterna, da separação familiar, mais de 20 anos no Egito. Tem uma história por trás. José passa em uma fase de silêncio de Deus, solidão. Ele passa anos preso injustamente. Parece que Deus está em silêncio na vida dele. Onde está Deus? Vendo José preso, vendo José trabalhando na casa de Potifar, a mulher acusando indignamente, e ele tendo que ir preso de novo. Onde está Deus? Possíveis impactos: solidão, confusão, crise de identidade. José deve ser o pior paciente para o Isaac cuidar. Quando você chega no psicólogo, ele pergunta: faz aí a anamnese, né? Conta a sua história para mim. Imagina a história de José e Isaac lá, psicólogo, avaliando. Misericórdia, vontade de sair daqui, né? Uma história feia, um passado feio. Um passado que às vezes a gente não para pensar que ele existiu, mas existiu na vida de José. Mas Deus tinha um plano para José. Eu duvido que os planos de José seriam: eu vou para o Egito, vou ser vendido, vou passar perrengue, vou fazer... Não, a gente não pensa assim. A gente pensa que a nossa vida é linear, que Deus vai vir, vai botar um pozinho na nossa cabeça, amém, acabou, glórias a Deus, amém, mas não. A história de José é uma história difícil. E aí lá, Gênesis 42, 45, José reconhece os seus irmãos quando tem uma crise no Egito, pulando a história. Lá no capítulo 42, José vê aquele pessoal e falou: acho que essa turma aí eu conheço. Vim mais de 20 anos sofrendo a rejeição, a perda.
Você acha que José foi lá, deu um abraço assim, ô irmão, vem para cá, vamos, ó, bênção, sou o rei disso aqui, eu mando isso aqui, Deus me honrou, eu vou honrar a vida de vocês. José não faz isso. José testa os irmãos, ele fica na defensiva. José, ele reconhece, mas não se revela, ele não diz quem ele é. Ele manda os irmãos dele umas 3 vezes lá na terra do pai. Chega um momento que ele pega um cálice e se esconde em Benjamim, porque ele sabia que Benjamim estava no lugar dele. E Benjamim, filho lá caçulo, fica preso com José. Imagina o coração daqueles irmãos voltando para casa, tendo perdido José. E a Bíblia diz isso, que se eu não me engano é Judá. Ele passa por dizer, nossa, como vai acontecer se meu pai souber que eu perdi o outro filho dele? Ou seja, José tinha traumas, mas os irmãos também tinham traumas de ter vendido José. Uma família desestruturada. José, ele testa seus irmãos. José, ele chora contidamente. A palavra diz que ele chora contido. Ele tem uma expressão emocional, porque profunda, o choro é uma expressão. E passa um tempo, que depois José não aguenta mais, ele perdoa os seus irmãos. O perdão passa a ser construído. O perdão, ele não é automático na vida de José. Ele passa pela elaboração da dor. Ele sente a dor. E aí ele perdoa. Aí lá no capítulo 45 a 50, diz o texto que José compreende que a mão de Deus estava ali na dor. E aí há a cura emocional sobre José. Depois que ele elabora, que ele reencontra e ele entende o propósito de Deus. Abra sua Bíblia no capítulo 50 para eu terminar a história de José com você de uma outra forma. Capítulo 50, Jacó morre no capítulo 49. Morre no capítulo 49. E aí, lá no verso 15 do capítulo 50, o texto diz assim: vendo os irmãos de José que seu pai havia morrido, disseram: e se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos? Então mandaram um recado a José dizendo: antes de morrer, teu pai nos ordenou que te disséssemos o seguinte: peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seus irmãos que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse. O Gênesis termina assim, irmão. Essa história é maravilhosa. Porque o propósito de Deus sobre a vida de José era continuar a descendência de Abraão. Os planos de Deus sobre José se cumpriram. Não os planos de José cumpriu. E aí José responde: não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Talvez ele estaria pensando nas gerações que viriam através dele. Por isso, não tenha medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Deus cumpriu na vida de José os planos dele. E eu quero aplicar isso na nossa vida hoje. Muitas vezes, meu irmão, o nosso controle, muitas vezes coisas que nós vivenciamos, vêm de causas do nosso passado. Vem de problemas mal resolvidos no nosso passado. Histórias mal resolvidas, relacionamentos mal resolvidos. Posso falar aqui para pessoas que podem não ter sido criadas pelos pais. Posso falar por pessoas aqui que podem ter vindo de um divórcio, de um relacionamento ruim, de histórias ruins lá atrás, de comportamentos que você não se agrada. O começo do processo na sua vida de cura mental é você fazer as pazes com isso aí. Fazer as pazes, começar a elaborar o que está acontecendo. E 3 relacionamentos essenciais eu tiro desse texto. O primeiro relacionamento que nós precisamos ter é com Deus. José nunca perdeu a fé, mesmo nas prisões da vida. Hebreus capítulo 4, verso 15 e 16 nos diz que porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Aproximemo-nos então do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia. Primeiro questão que eu preciso para resolver meus problemas passados é com Deus. Se nós temos fé,
nós sabemos que Deus é o centro. Nós somos criados para a finalidade de adorar a Deus. Então eu preciso resolver. A saúde mental começa em ser honesto diante de Deus. Diante de Deus seja honesto. Porque o salmista lá no capítulo 42 vai fazer essa pergunta para si mesmo: por que você está assim tão triste, ó minha alma? O salmista olha para dentro de si e pergunta: por que está triste? Muitas vezes a gente acha que as resoluções da nossa vida está no remédio, está no médico, está numa conversa. Eu te digo, o primeiro ponto que nós precisamos ter é um relacionamento profundo com Deus. O salmista olha e diz: por que está tão perturbada dentro de mim, minha alma? A nossa alma às vezes está perturbada, irmão. Está cansada. A gente está piscando o olho, piscando o braço, piscando a perna, já está até pulando, de tão agitado, ansioso que está o coração. O primeiro conselho aos irmãos: relacione-se com Deus. O salmista responde: ponha a sua esperança em Deus. O dinheiro não compra esperança, o dinheiro não compra alegria, o dinheiro não compra felicidade, o dinheiro não compra saúde, o dinheiro não compra as coisas importantes da vida. O dinheiro dá conforto. Antes de pôr esperança no dinheiro, antes de pôr esperança na sua conta bancária, antes de pôr esperança no seu relacionamento, ponha a sua esperança em Deus. Porque as dores da alma, elas só são preenchidas quando o nosso coração está próximo de Deus. De Deus. A Cecília Meirelles, uma poeta existencialista, ela falava uma frase do C.S. Lewis que dizia que muitas vezes o vazio da alma dela clamava por algo superior. Deus. Você pode chegar em um ateu, você pode chegar uma pessoa que acredita em qualquer coisa. Meu conselho primeiro é Deus. Primeiro Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas nos serão acrescentadas. Deus quer relacionamento com homens reais e não com máscara de força. Seja honesto com Deus e diga: Senhor, eu estou sofrendo. A fé começa quando somos verdadeiros diante do trono da graça. Nós temos um sumo sacerdote. Eu não consigo falar com as pessoas. Fale com Deus, chegue diante de sua casa, feche a porta do teu quarto, ora, chora, geme. Geme, porque perto está o Senhor dos corações contritos. Gema de dor, de sofrimento. Grite se for preciso, mas faça alguma coisa diante de Deus. Primeiro ponto. Segundo, eu tenho tempo aqui. Você precisa ter um relacionamento com você mesmo. A gente esquece que existe eu na jogada. Eu preciso de entender, eu tenho que acordar todo dia, eu tenho que fazer as coisas. Reconhecer seus sentimentos não te torna fraco, te torna mais íntegro. Íntegro. Se fala muito de pornografia no meio de homens. Por que muitas vezes caímos na pornografia? Porque existem gatilhos que te levam para lá. Gatilhos emocionais. Brigou com a esposa, cai na pornografia. Não sabe lidar com os sentimentos. É igual quem come demais. Às vezes a gente come demais, a gente está com sede. Eu bebo água, a água me mata a minha fome. Que coisa estranha. É porque às vezes a gente está desidratado e come mais doce. A palavra diz que o Senhor é a água da vida, é a fonte de água de vida. Quando nós mergulhamos mais em Deus, nós buscamos da água da vida, nós começamos a entender também alguns gatilhos emocionais. Você faz um mau negócio, cai, sei lá, no álcool, não sei, aqui em nome de Jesus ninguém cai nisso, mas as pessoas caem porque não entendem a si mesmo. Eu preciso começar a entender os meus padrões de comportamento. Depois eu vou falar como você descobre isso. Procura um psicólogo. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. É o texto, reconhecer meus sentimentos. Lamentações 3, 21, 23. Todavia lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A fé, ela nunca vai anular sua dor, mas ela nos ensina a atravessar com propósito. Tem um texto do Davi Lago, que eu gosto muito, que ele diz que reclamar é diferente de lamentar. Você pode lamentar, inclusive tem um livro na Bíblia que chama Lamentações. Lamente, irmão, não reclame. Diferente. Lamente. Poxa, Jesus, eu vou me ajoelhar e vou lamentar. Senhor, passei por isso. A gente não tem tempo para a gente, irmão. A gente acorda com o celular na mão e dorme com o celular que faz a gente dormir, que cai na nossa testa, e puf, ó, aí dormiu.
Corte coisas. Às vezes você precisa, tem gatilhos mentais, o cara está lá vendo rios o dia inteiro. Em produção, fica improdutivo, improdutividade, irmão. Começa a identificar os problemas. E aí nós começamos a entender, cuidar da nossa saúde emocional. Nós precisamos fazer um exercício físico, dar uma caminhadinha com o pastor Reinaldo na UFV, né? A gente precisa cuidar, porque às vezes a gente acha que é só pessoa espiritual demais. Irmão, às vezes o mais espiritual é você ficar com a sua família. Eu quero te convidar, eu não tenho dinheiro, quero te convidar a pegar uma toalha de mesa da sua casa, pegar umas coisinhas assim, sentar lá na porta da UFV e fazer um piquenique com a sua família. Você vai ver o Espírito Santo entrando na sua casa. Às vezes a gente é espiritual, a gente é intocável, porque eu chego diante de casa, eu aponto o dedo para todo mundo, e eu estou destruído dentro de mim, eu não tenho coragem. Assuma, pega você, não espera a sua esposa tomar decisão não, leva lá na porta, custa R$0, paga um mico danado, a gente assim, dói as colunas assim, ó, mas os meninos ficam felizes demais, a família fica alegre, mas eu tenho filha adolescente, ela vai achar um mico, leva para ver. E eu falei com o pastor Reinaldo, vim no culto de manhã, agora à noite eu vou fazer algo extremamente espiritual. O que você vai fazer? Eu vou no circo, meus meninos. Irmão, nós não estamos nessa geração mais não. Na minha época, circo era pecado, quando eu era mais jovem. Era pecado ir ao cinema. Esses dias eu fui ao cinema com meus filhos assistir o Rei dos Reis, falar de Jesus. Meu filho assim, papai, quando que ele vai morrer na cruz? A Isabela, ele vai ressuscitar. Quando que nós vamos tirar um tempo para a família? A gente gasta com tudo, gasta com carro, gasta com isso, gasta tudo, mas nunca tira um tempo para sentar com a nossa família. Isso é ser espiritual, irmão. Cuidar da saúde emocional. Não tem como eu cuidar do espírito sem cuidar da saúde emocional. Você está todo descontrolado, não tem domínio próprio. Vem para a igreja a hora, chega em casa, está brigando. Qualquer fagulhazinha, você já está quebrando o pau dentro de casa. Irmão, eu preciso reconhecer que cuidar da minha saúde espiritual, emocional, é extremamente espiritual. Quando eu me cuido emocionalmente, eu estou fazendo um ato de fé. Grave isso no seu coração. Quando você se cuida, você está fazendo isso. E aí vem a terceira etapa, relacionamento com Deus, relacionamento com você mesmo, relacionamento com sua esposa e filhos. A presença emocional é mais valiosa do que a presença física. 1 Pedro capítulo 3, verso 7, Pedro vai nos ensinar, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres. Opa! No convívio com suas mulheres. Quantas vezes nós não somos ásperos dentro de casa demais? A gente trata todo mundo bem do lado de fora, em casa a gente trata igual carrasco. Todo mundo fala da história, que o menininho viu o pai pregar na igreja, e teve um dia que ele chegou e falou assim, uai, eu quero que o papai seja esse daqui todo dia dentro de casa. Que em casa é um cavalo. Briga com a esposa, briga com os filhos. E aqui Pedro nos ensina, sábios no convívio com suas mulheres, tratando-as com honra, como co-herdeiras do dom da graça da vida. Isso é para dar glória. Tratar minha esposa como ela é co-herdeira do trono da graça. O texto de Efésios 5, quando fala, vós maridos, amai suas esposas, sabe qual que é a consequência do amor do marido pelas esposas? A palavra diz que quando nós amamos nossas esposas, nós as santificamos, elas ficam mais belas, mais bonitas. Já viu mulher recém-casada, como é que está arrumadinha, bonita, passa uns 20 anos de casada, está toda esbugalhada, porque está cansada. Valorizar a esposa, valorizar o caminho. Às vezes você quer ter uma esposa linda, mas você não faz nada para ajudá-la, não é sábio para lidar com as coisas. Amém ou não amém? Eu preciso cuidar. Quando namorava, fazia tudo bonito, carregava água na peneira para a mulher, agora tem 20 anos de casado, não faz mais nada. É um traste dentro de casa, irmão, peso morto. Verdade. Aí chega de noite, quer uma relação sexual maravilhosa. Não, vai ter no máximo uma broa na cama, cansada, não quer saber de você, quer que acabe logo. Sabia que a maioria dos depoimentos das irmãs é isso? Eu quero que acabe isso logo.
E o marido está cansado, sobrecarregado, porque não cuidou de si, irmão. Irmão, eu não estou falando que isso acontece aqui não, mas a gente tem que tomar cuidado para nós não cairmos na mesmice. Irmão, que trabalha com isso, sabe o que eu estou falando? Cuide da sua esposa. Aí tem outro ensinamento. Pais, Efésios 6,4. Não irritem seus filhos. Antes, criem-nos, segundo a instrução e o conselho do Senhor. Como é que a gente vai criar os nossos filhos se a gente não tem um momento de conexão com eles por dia? Eu trabalho de 8 a 6, digamos. José, eu não consigo, porque eu trabalho de 8 a 6. Irmão, você vai ter que sacrificar para chegar em casa, tomar um banho, respirar fundo e cuidar dos seus filhos. Mas a escola está cuidando. É óbvio, você não está fazendo seu papel. A escola está fazendo dela. E aí, como é que faz? Eu preciso cuidar, criar. Homens curados emocionalmente quebram ciclos e constroem legados. Sabe o legado que eu quero construir? Ver meus filhos lá na frente seguindo os passos de Jesus. É maravilhoso. Eu sempre cito que pastor Reinaldo, os meninos velhos, vai lá dar um beijo no pastor Reinaldo. Maurinho aqui tem um caso de amor com os filhos dele. Vocês também, que eu não estou tão próximo, estou falando de Nilo, tem um carinho absurdo. Quem eu estou próximo eu posso falar. É maravilhoso você chegar perto do seu filho te dá um beijo, te dá um abraço. Isso é cumplicidade. Nós precisamos tirar esse tempo, amar os nossos filhos, amém? Isso envolve cura emocional. A cura emocional transforma o homem em um instrumento de vida dentro do lar. A gente tem que parar de deixar a responsabilidade do lar para a esposa. Eu e você não podemos fugir do nosso lar, irmão. Isso é cuidar do seu emocional. Porque quando você está cuidando da sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida física, nossa, isso é difícil demais. Ué, amém, paciência, viver é isso aí mesmo. Às vezes o cara fala, nossa, mas eu tenho que fazer isso tudo. Eu falo, deveria, seria bom. Mas eu não quero, falo, paciência. Quero comer hambúrguer e pizza todo dia. Ué, se você tiver dinheiro, compra lá, daqui a uns anos você vai ver o resultado. A gente planta, a gente colhe. Ah, isso é chato demais, o que o José está falando faz sentido, para mim é difícil. É a desculpa que a gente dá para não fazer as coisas. A palavra nos alerta que nós precisamos cuidar, ser práticos na fé. Práticos na fé. O pastor Marcos me deu um livro que ele fala assim, de conectar o domingo, os nossos sermãos de domingo, a segunda a sábado. E ele fala que os 16 igrejas americanas, acabei de ler essa semana, contando que eles começaram a descobrir que o secularismo começou a crescer demais nos Estados Unidos. Muito. E aí os pastores começaram a tratar o seguinte ponto. Antigamente a prática dos pastores era o quê? Visitar os irmãos. O tempo moderno faz o quê? Que os irmãos venham para o gabinete. Os pastores americanos começaram a ficar muito presos dentro do gabinete e não entendiam mais o que as pessoas faziam do lado de fora. O que alguns pastores começaram a fazer? Nós vamos dentro do trabalho do povo. O pastor sentava na cafeteria onde todo mundo sentava para almoçar. Sentava lá e começava a conversar dos problemas dele. Sentava na empresa, fazia visita, fazia oração e começou a visitar. Aí domingo à noite, antes de pregar a Bíblia, ele pensava, o que os meus irmãos estão precisando? Pegava a palavra do Senhor, maturava, orava, pregava à noite e começou a fazer efeito. Por quê? Eu comecei a entender as pessoas. Nós precisamos fazer isso dentro de casa, irmãos. Entender o que nossa esposa está fazendo, o que nossos filhos estão fazendo. Eu quero participar, eu quero me conectar com isso, porque é isso que vai acontecer. Você é o pastor de sua casa. Você é o pastor, nós somos da geração, em nome de Jesus, que nós não vamos precisar ligar para o pastor Reinaldo. Vem cá resolver um BO para mim. Sexta-feira à noite, imagina. Pastorzão, eu só ligo para ele quando tem BO, assim, sexta-feira eu vou, pastor, é um BO, resolve aqui que eu não dou conta não. Nós não vamos precisar disso, porque nós somos os pastores da nossa casa. Você vai reconhecer o que sua esposa precisa, e ela vai reconhecer o que você precisa. Você vai amar sua esposa, ela vai ser submissa a você, porque você a ama. O que o pastor fala no dia do casamento, você vai lembrar por vidas. Descubra estratégias, amém? Caminhos práticos para eu terminar para a saúde, para o cuidado emocional. Primeiro, nomeie sua dor. Reconhecer é o primeiro passo. Salmo 32. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri minhas culpas. O primeiro passo do cuidado emocional é você nomear o que dói. Estou com um problema financeiro. De onde vem isso? Normalmente as dores são raiva, abandono, medo, frustração, insegurança. Eu sei como fazer cuidar do dinheiro, mas eu não consigo.
possivelmente uma dor profunda no seu coração não foi resolvida. Você tem raiva, você responde a esse sentimento. Eu preciso tratar isso. 2, quebra isolamento. Eclesiastes 4, 9 a 10. Melhor é serem dois do que um. Se um cair, o outro ajuda a levantar. Tiago 5,16. Confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Homens tendem a se fechar, mas Deus nos criou um relacionamento de apoio e encorajamento. Faz amizade na igreja, irmão. Vai jogar bola com os irmãos que jogam. O cara não é igual o gás hélio, né? Como é que é? Gás nobre, não mistura nunca. Os irmãos vão jogar bola, tem uma pelada boa aí para jogar, tem um grupo dos irmãos, né? De vez em quando tem que orar para repreender o mal. Vai jogar bola, irmão. Vai vir mais nos cultos, vai na célula, vai no pequeno grupo. Se coloca lá à disposição, fala aqui, vou fazer o quebra-gelo. Ou vou levar um lanche, ou bênção. Não isole. Tadinho de mim, porque ninguém gosta de mim. Eu quero um ministério, ninguém me chama. Até o ministério de homens aí, irmão. Tem ministério para todo mundo. Não envolva no seu trabalho, não se isole. Quem anda sozinho anda vulnerável. 3, cuide da mente como parte da sua fé. Romanos 12:2 nos alerta. Transformem-se pela renovação da sua mente. Transformem-se. Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele depende toda a sua vida. Guarda a sua mente. Ela importa para Deus. Sua mente importa. Pensamentos doentios geram comportamentos doentios. Se a gente está no celular o tempo todo, irmão, está disfuncional o seu corpo. Está disfuncional. A sua irritabilidade, a minha irritabilidade tem fonte. Às vezes estou trabalhando demais. Eu nunca descanso. Eu nunca consigo dormir uma noite de sono. Eu não consigo, está errado. Eu preciso me cuidar. Reprogramar a mente com a palavra. Leia a palavra. Cuide do templo. Tira um tempo para orar. É difícil. Acorda um pouquinho mais cedo, irmão. Mas eu vou ter que acordar 4 da manhã. Que acorde, irmão. Mas sacrifica. Vale a pena. Vale a pena. Você vai viver a vida que está do mesmo jeito a vida inteira e nunca vai tentar nada diferente. Mude. 4, ore com sinceridade. Não esconda a sua alma. Salmo 62:8. Derramem diante dele o seu coração, pois ele é o nosso refúgio. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Seja honesto com Deus. 5, muito importante. Procure ajuda profissional quando necessário. Não abandone, não despreze o profissional. Mas eu sou um homem de fé. Procure um profissional que vai mudar a sua vida. Eu não tenho dinheiro. Procura na prefeitura, bota seu nome na fila, em nome de Jesus, que uma hora vai chegar. E ora para que chegue. Porque isso é importante. Provérbios 11:14 diz que na multidão dos conselheiros há segurança, sabedoria. Fé e a terapia não se anulam. Psicoterapia, ela se completa. Há feridas que precisam de oração, mas há feridas que precisam de psicólogo. Às vezes precisa de psiquiatra. E às vezes você precisa de um conselheiro cristão. Eu sempre digo os casais que a gente aconselha, vai lá em casa, que a gente não é psicólogo, mas a gente é conselheiro cristão. Então a gente cuida à luz da palavra. O que eu estou fazendo aqui é à luz da palavra. Eu tenho liberdade de fazer à luz da palavra. Mas o psicólogo, ele faz à luz da ciência, ele vai te ajudar. Tem hora que a gente precisa de um remédio. E tem que curar, dá uma baixada no seu emocional, você trata, você vem em oração, que vai cuidar da sua alma, e você vai bater um papo com o psicólogo. É uma necessidade. É uma necessidade. A gente tem que quebrar isso. Amém? E terminando. Nós precisamos estar com o coração diante do Senhor aberto. E eu quero encerrar essa palavra aqui com os irmãos, de teor informativo, muita coisa. Mas eu queria trazer texto por texto para dizer que não sou eu que estou falando. A gente tem que estar com o coração aberto ao Senhor. E o Senhor nos chama para ser uma geração sarada, curada, em nome de Jesus. Não existe essa dicotomia entre fé e ciência. Para com isso, irmão. Para de acreditar no que esses cortes de Instagram te mandam. Irmão, vamos ler a palavra do Senhor. Ela nos ensina que eu posso sim dialogar a fé, dialogar a ciência. A psicologia ajuda. Tem irmãos que ajudam. O conselho ajuda.
Muitas vezes chega lá em casa, a gente vai com o pessoal da célula ou outra pessoa que procura, chega ao ponto de já estar destruindo o casamento para a gente aconselhar. Não, irmão, procura antes. Procura, participe, não se isolem. Porque assim funciona. Ah, mas isso aqui é difícil unir com todo mundo. Eu tenho certeza que a sua célula tem alguém lá que vai unir com você. Que vai unir com você. Nós somos uma igreja de célula porque a gente entende que pastor Reinaldo não dá conta de todo mundo. Maurinho não dá conta de todo mundo. Clinge não dá conta de todo mundo, mas Clinge está numa célula. Juninho está numa célula. E uma célula se une a outros casais. E nós temos o grupo de casais, a gente tem o grupo de homens, a gente tem o grupo das mulheres. E nós crescemos em fé em nome de Jesus. Eu quero nessa noite pedir para vocês ficarem de pé, orar com vocês e declarar que nós seremos uma geração diferente. Amém? Nós vamos declarar sobre essa geração de homens que creem no Senhor Jesus, mas que não se negligencia a sua saúde mental. E eu quero abençoar, orar especificamente por você, para você fazer as pazes com o seu passado aí, em nome de Jesus. Você fazer as pazes com isso que você fez. Nossa, mas é difícil demais, para mim não tem mais jeito. Quero te dizer, para você tem jeito. Para mim teve jeito, para o pastor Reinaldo teve jeito, para o Juninho teve jeito. Para todo mundo tem jeito, porque Jesus, quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus, coloca aí para mim o Salmo 34, por favor, que eu li, 34:18, 34:18, olha lá o que o texto inicial que nós lemos para a nossa reflexão. O Senhor está perto, irmão, dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Se você está aqui sobrecarregado nessa noite, com a bagagem pesada, eu vou te convidar a aliviar ela no Senhor nessa noite. Aliviar, e eu quero te convidar a fazer essa prática todos os dias da sua vida. Todos os dias você vai chegar diante de Deus e falar assim: olha, alivia minha bagagem aqui, está pesado, eu estou querendo carregar tudo sozinho, Senhor, me ajuda. Chora diante dos pés de Jesus, que as suas lágrimas sejam a sua petição. Às vezes você pode não ter palavras, mas eu quero te convidar a se derramar diante do Senhor e dizer: Deus, eu preciso, eu necessito, a minha alma está abatida, mas eu creio que o Senhor está perto de mim. Vem, Senhor, ao meu encontro. E você vai sentir o bálsamo do Espírito Santo, o mesmo bálsamo que está aqui nessa noite, ouvindo o clamor da sua alma. Clamor da sua alma. Eu quero que você feche seus olhos. Senhor, nós oramos nesse lugar, Senhor, para homens, Pai, que fazem parte de uma geração que não negligencia sua saúde emocional, sua saúde física. Espírito Santo, levante, nós cremos, né, que o Senhor está levantando homens que creem nessa palavra, que o Senhor está perto, e que nós possamos ser, Senhor, homens diante do Senhor, que assumem as responsabilidades da nossa vida, que assumem as responsabilidades dos nossos lares, que ora pelas nossas famílias, Deus, que geme pelas nossas famílias, que assume as responsabilidades na criação dos nossos filhos, que assume a responsabilidade no cuidado com as nossas esposas. Deus, nós estamos aqui porque cremos que o Senhor está perto de nós. Quero orar, Senhor, aqui por passados não tão bonitos, passados que muitas vezes traz sobre nós traumas, traz sobre nós, Senhor, dores difíceis, medos, frustrações, passados que podem ser como de José, um homem que foi vendido pelos próprios irmãos. Deus, nessa noite eu quero orar, Senhor, eu quero nessa noite te pedir que o Senhor chegue perto dessa pessoa, desse homem nessa noite, e que ele possa sentir, Senhor, teu bálsamo nesse lugar, curando, Senhor, e fazendo as pazes com esse passado, para ele ter uma vida maravilhosa na tua presença. E nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, eu creio que o Senhor está aqui no nosso meio, o Senhor é o nosso sacerdote, o Senhor é aquele que ouve a nossa oração e possa te trazer, Senhor, um alívio na bagagem desse homem, desse pai de família, dessa pessoa que está sobrecarregada. Ó Deus, que as ansiedades sejam lançadas sobre o Senhor, e nós declaramos que só o Senhor é Deus, e eu creio, Senhor, que de forma sobrenatural o Senhor trará paz a esse coração, o Senhor trará amor a esse coração, o Senhor trará tranquilidade, e o Senhor trará, Senhor, Jesus, paz para tomar as decisões.
Eu oro, Senhor, por esses homens aqui nessa noite, pela nossa vida, porque cremos que o Senhor nos levantou nessa cidade para sermos sarados e curados pelo Teu Espírito Santo. Eu oro nessa noite e te agradeço por essa oportunidade de falar sobre esse tema, talvez difícil de ser falado, mas o Senhor nos deu essa oportunidade. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus.